Vamos então dar sequência à nossa leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson e pelo médium Anthony Borgia. As flores. Ele vai começar agora a descrever cada situação. Vamos lá. Depois de ter passado para o mundo espiritual, uma das minhas primeiras experiências foi a consciência de um sentimento de tristeza, não sendo uma tristeza minha, já que fui extremamente feliz, mas tristeza de outros. Fiquei muito confuso ao saber de onde vinha. Edwin contou-me que essa tristeza vinha da terra e era causada pela dor causada pelo meu desencarne. Entretanto, logo passou e Edwin informou-me que o esquecimento já se iniciara entre os da terra. Então, o que ele está deixando claro aqui para nós? Que nós, que aqui ficamos e lamentamos a partida de nossos entes queridos, fazemos com que eles se sintam tristes. Essa tristeza que nós sentimos chega até o nosso ente querido através do pensamento. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que sentimos quando nossos familiares queridos partem para o plano espiritual. Podemos ter saudade, sim, mas não devemos ser egoístas, tendo tristeza pela felicidade que eles têm de ter concluído a viagem na Terra. Mas vamos adiante. Só esta experiência, meu bom amigo, já daria para induzir a sentimentos de humildade, se a humildade não existisse antes. Eu dei, assegure-lhe, pouca importância à popularidade, então a descoberta de que minha memória estava desaparecendo das mentes dos terrenos não me causou nenhum desgosto. Escrevi, preguei pelo bem que poderiam realizar. E isso, como agora aprendi, foi microscopicamente pouco. Disseram-me que muitas pessoas, cuja figura pública era considerável quando eram encarnados, descobriram, quando foram enterrados seus corpos terrestres, que suas famas, seus inúmeros favores não os precederam no mundo espiritual. Desaparecera, e a admiração que experimentaram em seu cotidiano. Isso, naturalmente, entristecia essas almas ao deixarem para trás a sua proeminência terrena, dando-lhe um sentimento de solidão. Maior ainda se, ainda por cima, a terra esquecia rapidamente tudo sobre eles. Minha própria reputação terrena não tinha sido de grande magnitude, mas consegui entalhar um nicho para mim entre os meus correligionários. Minha transição foi calma e pacífica, desprovida de qualquer circunstância desagradável. Não foi um tranco para mim sair da terra, não tive laços a não ser o trabalho. Fui, entretanto, bastante abençoado. Edwin contou-me de outros cuja passagem foi extremamente infeliz. Muitos que foram grandes na terra acharam-se bastante pequenos no mundo espiritual. E muitos que eram desconhecidos no mundo viram-se aqui tão conhecidos que ficaram abismados. De forma alguma, não são todos que se destinam aos reinos maravilhosos de eterno brilho e calor. Já lhes dei uma vislumbrada dos reinos de trevas e sombras, onde tudo é frio e deserto e estéril, e onde almas têm suas habitações, almas têm essas que podem sair dali, se quiserem, trabalharem para tanto. Há muitos que gastam o tempo de suas visitas a estas regiões sombrias tentando arrancar daquela miséria algum destes desafortunados e colocá-los no reto caminho da luz e de progresso espiritual. Foi privilégio meu ir à companhia de Edwin e Ruth visitar os lugares sombrios além do cinturão de névoa que os separa da luz. Não é meu propósito levá-los a esses reinos de miséria e infelicidade agora. Mais tarde espero mostrar-lhe algumas das minhas experiências. No momento, há outro assunto, mais agradável, que gostaria de abordar. Há muitos espíritos sobre o plano da Terra que buscam sondar os múltiplos mistérios da vida. Propõem teorias de diversos tipos, pretendendo explicar isto ou aquilo, e que, no curso do tempo, passam a ser encaradas como grandes verdades. Algumas dessas hipóteses estão tão afastadas da verdade quanto se possa imaginar. Outras são meramente irracionais.
Mas também há pessoas que até mesmo se recusam a pensarem por si mesmas e que, com indiferença, agarram-se na crença de que, enquanto estão encarnadas, não precisam saber nada da vida dos espíritos, que espera por todos para breve. Afirmam que não é propósito de Deus que lhes contem sobre tais assuntos e, quando vierem para o mundo espiritual, saberão tudo. Existem dois pensamentos extremos: os teóricos, os partidários da porta fechada. Essas duas escolas recebem choques severos quando adentram nos reinos espirituais para viver todo o tempo. Indivíduos com teorias estranhas veem suas teorias demolidas pelo simples fato de se acharem frente a frente com a verdade. Descobrem que a vida no mundo espiritual não é nem de perto tão complexa quanto pensavam que fosse. Muitas vezes é muito mais simples do que a vida na Terra, porque não temos os problemas que constantemente molestam e preocupam os habitantes da Terra. Problemas, por exemplo, como os de religião, política, que através dos tempos têm causado revoltas sociais e que ainda estão tendo repercussões no mundo até hoje. Os estudantes ocultistas estão aptos a caírem nos mesmos erros que os estudantes de religiões. Fazem asserções tão dogmáticas quanto as que vêm das religiões ortodoxas. Asserções que, na maioria, estão muito longe da verdade. O período de tempo que vivi no mundo espiritual é como nada, nada em comparação com algumas grandes almas de quem tive o privilégio de falar. Mas eles mostraram-me algo de seu vasto conhecimento, isto é, coisas que minha mente era capaz de entender. De resto, estou, como milhões de outros, contente por esperar pelo dia em que minha inteligência seja suficientemente evoluída para alcançar as verdades maiores. Um tema que me causa alguma perplexidade é o das flores que temos no mundo espiritual. Alguém perguntaria: por que as flores? Qual é o seu propósito ou significância? Elas têm algum significado simbólico? Vamos colocar essas mesmas perguntas às pessoas da Terra no que concerne às flores que crescem no plano da Terra. Elas têm algum significado especial? Elas têm algum significado simbólico? A resposta para ambas perguntas é não. As flores foram dadas à Terra para ajudar a embelezá-la, para deliciar e dar prazer aos que as observam. O fato de servirem a outros propósitos é uma reação adicional para a sua existência. As flores são, essencialmente, belas, evolvidas da mente criativa suprema, dadas a nós como dádivas preciosas, mostrando-nos nas suas cores, suas formas, perfumes, uma porção infinitesimal, pequena do grandemente. Vocês têm essa glória sobre a terra? Deveríamos estar privados delas no mundo espiritual? Porque alguém considera que as flores são terrenas ou porque não colocaram nenhum significado profundo ou recôndito em sua existência? Temos as flores mais gloriosas aqui. Algumas delas com as familiarmente preciadas na terra, outras somente conhecidas aqui, mas todas são soberbas. A alegria perpétua de todos nós que estamos cercados delas. São criações divinas, para uma delas respirando o ar puro do Espírito, sustentadas pelo Criador e por nós aqui, no amor que damos a elas. Não queremos que elas, suposição impossível, sejam retiradas. O que teríamos em seu lugar? Por outro lado, de onde viria a grande gama de cores que vem das flores? Não são somente as pequenas flores que temos por aqui, não há uma só árvore, florido ou arbusto, em que a mente humana possa se recordar que não tenhamos aqui, florescendo em abundância e perfeição, tanto quanto as árvores e arbustos que não se veem em lugar algum, a não ser no mundo espiritual. Estão sempre floridas, nunca morrem, nunca murcham. Seus perfumes difundem-se no ar, onde agem como tônico espiritual sobre todos nós. Estão unidas a nós e nós a elas. Quando nos apresentarem as flores e árvores de toda a natureza luxuriosa no mundo espiritual pela primeira vez, instantaneamente percebemos algo que a natureza da Terra nunca pareceu possuir, que é uma inteligência inerente em tudo que cresce. Flores terrestres, mesmo vivas, não fazem contato imediato em resposta a alguém que se aproxime delas. Mas aqui é completamente diferente. As flores espirituais são imperecíveis, e isso logo sugere mais do que uma mera vida dentro delas.
E as flores espirituais, assim como outras formas da natureza, são criadas pelo grande Pai do Universo através de seus agentes dos reinos do Espírito. São parte de uma imensa corrente de vida que flui diretamente dele e que flui através de cada espécie da flora. Essa corrente nunca cessa, nunca falha e é, acima de tudo, continuadamente alimentada pela admiração e o amor que nós, neste reino do Espírito, muito gratamente devotamos a esta dádiva escolhida pelo Pai. Então, é para se maravilhar quando tomamos em nossas mãos o menor botão, sentimos um influxo de poder magnético, uma força revivificante, uma elevação de nosso ser. Quando sabemos, na verdade, que tais forças para nossa evolução vêm vindo diretamente da fonte de todos os bens. Não há outro significado para nossas flores espirituais que não seja a beleza expressa de nosso Pai no universo. Claro, isso basta. Ele não colocou nenhum simbolismo estranho em sua criação perfeita. Por que deveríamos nós fazê-lo? A imensa maioria das flores não deve ser colhida. Colhê-las não significa destruí-las. É cortar o que está em contato direto com o Pai. É possível agrupá-las, claro. Nenhuma calamidade desastrosa acontecerá se assim o fizermos. Mas aquele que o fizer terá remorsos profundos, certamente. Pense em algum artigo pequeno que você tenha, tesouro acima de todas as suas posses materiais, e depois pense em alguém deliberadamente destruindo-o. Isso causaria em você uma extrema tristeza, apesar de que a perda possa ser intrinsecamente insignificante. Tais seriam os seus sentimentos se descuidadamente colhesse as flores espirituais que não devem ser colhidas. Mas há botões, muitos deles, que ali estão expressamente para serem colhidos. E muitos de nós o fazemos, levando-as para nossas casas, exatamente como fazíamos na terra, e pela mesma razão. As flores colhidas sobreviverão ao corte por tanto tempo quanto desejarmos retê-las. Quando o nosso interesse nelas começar a esvair, elas rapidamente se desintegram. Não haverá restos feios, porque não pode haver morte no plano da eterna vida. Simplesmente percebemos que nossas flores se foram e poderemos repô-las, se assim o desejarmos. Aprendemos bastante coisa aqui nesse capítulo. Detalhes pequenos, mas muito interessantes, que nos faz dar mais respeito a toda a criação divina. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.